1 Samuel, capítulo 25. Vocês acharam? Ok, nós queremos dar boas-vindas também à turma da internet, o pessoal que nos vê ao vivo. Ainda ontem recebeu um telefonema dos irmãos fora do Brasil que também assiste o nosso culto ou assiste as mensagens. Então a gente vai pedir a ajuda do Wellington, que vai vir poliglota para o Brasil, para a gente depois ir fazendo essas inserções em línguas. Mas aos irmãos que nos assistem, Deus abençoe. Vamos ler a palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Diz assim: Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido, em Ramá. Depois disso, Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha em seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras, 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas na cidade de Carmelo. Seu nome era Nabal. Diga assim, Nabal. E o nome da sua mulher era Abigail. E olha que interessante a característica que a Bíblia vai falar dessa mulher. Abigail era o que mesmo, gente? Mulher inteligente e... Precisa de mais alguma coisa? Bonita e inteligente. Gente bonita e inteligente. Mas o seu marido, Nabal, que era descendente de Caleb, olha o paradoxo, era o quê? Traste, isso, rude e mau. Até aí. Vamos orar, feche os teus olhos. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra. Que essa palavra seja vivificada em nós pelo teu Espírito Santo. Pai, que os nossos corações sejam incendiados pelo teu Espírito. Que a nossa mente seja iluminada, para que a gente viva os teus preceitos em dias maus como a gente está vivendo. Renova a nossa fé, a nossa esperança. Faz-nos cheios do Espírito de Deus, para viver em momentos como nós estamos vivendo. Que a nossa mente seja uma mente cristã, e o nosso coração seja um coração que vaza amor, que vaza bênção para todos os lugares onde nós estivermos. Assim te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Esta semana eu li uma história muito interessante. A história de um soldado escocês. O nome dele era Ernest Gordon. Gordon era um soldado que lutou na Segunda Guerra Mundial. Ele era soldado dos aliados, era um escocês, e ele foi mandado, enviado para uma batalha que estava acontecendo na Segunda Guerra Mundial, lá no Japão. E estando no Japão, o grupo que ele estava foi pego pelos japoneses, que eram os adversários, os oponentes. E ao ser pego, eles foram mandados para um campo prisioneiro, basicamente um campo de concentração. E o Ernest Gordon, começou a viver as maiores privações que um ser humano pode viver. A prisão ou o campo de prisioneiros era na floresta. E vocês podem imaginar uma floresta selvagem, as dificuldades, os mosquitos, os bichos não davam comida para eles, eles foram ficando doentes, contraíram difteria, e a situação deles foi ficando caótica. Chegou um momento que eles estavam tão fracos que eles estavam quase que pedindo a morte quando eles estavam lá nessa prisão de Junkai, no Japão. Só que quando eles estavam no limite da vida, basicamente, chega ao acampamento ou campo de prisioneiros 2 novos prisioneiros, que também já tinham sido surrados, estavam fracos.
Mas antes que esses dois prisioneiros chegassem, a situação era tão dura para o Gordon, onde ele estava aprisionado, que no momento de dor, de dificuldade, de fome, as pessoas foram cada um tentando resolver as coisas ao seu modo. Então não era difícil ver um prisioneiro roubando comida do outro, porque senão morria. Quem tinha um punhado de comida não dividia com ninguém. Se um estava doente, o outro procurava não estar muito perto para não pegar doença. Era esse clima que Gordon vivia. Até que chegaram esses dois novos prisioneiros. E esses dois novos prisioneiros começaram a ter um comportamento completamente diferente. Eles também estavam doentes, eles também estavam sem comida suficiente. Mas todo mundo começou a perceber que mesmo com pouca comida, eles repartiam um pouquinho de comida com o outro que estava doente. Mesmo estando doente, eles cuidavam do outro que estava mais doente ainda. Mesmo estando numa situação de tristeza e desconforto total, eles pegaram o próprio Gordon, que não tomava um banho há 6 semanas, e deram um banho, cuidaram das feridas, das úlceras. E o comportamento desses dois soldados deixou todo mundo estupefatos naquele campo de prisioneiros. E à medida que eles começaram a fazer isso, eles começaram a influenciar as outras pessoas. Daqui a pouco passou um tempo e mais gente estava fazendo isso. Passou mais um tempo e praticamente todo o campo de refugiados estava dividindo a comida, cuidando um do outro, levando um outro para um lugar um pouquinho melhor, fazendo o trabalho de um pelo outro, e isso contagiou as pessoas no campo de concentração. De tal forma que esse Gordon se recuperou, e depois ele terminou a guerra, ele veio para os Estados Unidos, e ele foi contratado pela Universidade de Princeton nos Estados Unidos, e ele se tornou capelão da universidade. E quando ele se tornou um capelão, pediram para ele contar a experiência dele, que ele viveu, e ele contou, e a frase está aqui, e eu queria ler para vocês. 10 anos depois ele disse assim: a morte ainda estava lá com a gente no campo de concentração, sem sombra de dúvida, mas nós fomos aos poucos sendo libertados das garras destrutivas da morte. Egoísmo, ódio, orgulho, esses sentimentos contrários à vida foram trocados por amor, por abnegação e por fé. Por outro lado, eram a essência da vida, dádiva de Deus aos homens. E ele termina o seu discurso em Princeton dizendo assim: a última palavra não era mais da morte em Chunkai. É impressionante como comportamentos, gente bondosa, gente inteligente, gente cheia de bondade no coração, pode mudar ambientes. Como um soldado ou 2 soldados pode mudar o comportamento egoísta de um ambiente. Ódio, egoísmo, maldade, essas coisas que a gente vê no dia a dia da nossa vida. Por exemplo, ódio, egoísmo é uma coisa que certamente você encontra no seu local de trabalho. Egocentrismo é uma coisa que você pode experimentar até mesmo dentro da sua família. Esses ambientes são possíveis, mas também são possíveis gente cheia de amor no coração, gente que tem a capacidade de empatia pelo outro, agir de um modo tão diferente que ele pode começar a mudar as situações. Gente como esse soldado que salvou a vida do Gordon, mas gente também como essa mulher chamada Abigail. Quem era Abigail no texto que nós lemos aqui? Abigail era a mulher de um sujeito chamado, como era o nome dele mesmo? Nabal. Abigail era a mulher de Nabal. Quem era Nabal? Deixa eu explicar para você. Se Nabal a gente trouxesse para o dia de hoje, Nabal era aquele cara que tinha muito dinheiro em investimentos.
Nabal tinha pelo menos uns 4 ou 5 carros importados. O Nabal tinha os melhores ingressos para ir no jogo do Morumbi. O Nabal era requisitado para ser padrinho de casamento de todo mundo. Esse era Nabal, ele era muito rico, ele tinha as pessoas nas suas mãos. Mas o texto que nós lemos, vamos dizer que era um sujeito rude e mau. Agora, quem era Abigail, a sua esposa? Quais as duas coisas que nós falamos aqui? Gente bonita e inteligente. Se não bastasse ser bonita, a mulher era inteligente. Se não bastasse ser inteligente, a mulher era bonita. E essa mulher usou a inteligência e a beleza ao seu favor. Porque Nabal, ele se tornou praticamente o dono da região, o dono dos meios de produção, o dono do serviço das pessoas. Ocorre que nessa mesma época, Davi, o rei Davi, estava fugindo de Saul. E Davi estava fugindo, nós vimos domingo passado que ele fugiu, recebeu pão e espada do sacerdote. E Saul continuou perseguindo ele foi para o deserto. E quando Davi vai para o deserto, ele era um guerreiro muito hábil. E sendo hábil, as pessoas começaram a contratar Davi para cuidar dos pastores, por exemplo. E Davi juntou um exército de 600 homens valentes de guerra. Então, quando um homem precisava assim, de os rebanhos deles passarem pelo deserto, falava assim: contrata o Davi, o pessoal dele, que o Davi cuida. E Davi se tornou esse protetor dos povos do deserto. Inclusive, a criação do Nabal, de ovelhas, de touros, quando ia passando pelo deserto, era Davi com seus homens que protegia. E aí aconteceu que certa vez esse Nabal falou assim: vou dar um festão. Vou dar uma festa para todo mundo aqui. Nós estamos terminando a colheita, colhemos bastante. Vou trazer muito churrasco, muita bebida e vamos fazer aqui uma celebração. E ele chama todo mundo, os seus empregados, chama todo mundo e começa muita música, muita comida. E Davi ouve aquele barulho de longe. Aonde que Davi está mesmo? Davi está no deserto. E Nabal está no meio da festa. Davi está sem comida com seus homens no deserto. Nabal está no meio do churrasco, do vinho. Davi ouve a música e fala assim, pega 2 dos seus homens e fala assim: vai lá no Nabal e fala para ele assim: olha, seu Nabal, nós aqui, nosso exército, a gente protegeu os seus homens do deserto, a gente cuidou das suas criações, a gente protegeu todo o seu patrimônio aqui. E nós estamos com fome. E nós sabemos que vocês estão celebrando a colheita. Então, separa aí um pedacinho de acém com osso para a gente. Alguma coisinha, nós estamos com fome. E Davi manda 2 mensageiros para Nabal. E Nabal está na música, está o axé correndo solto. Axé, não tinha axé naquela época. O funk correndo solto. Deus, não era isso, não. Era outra música, era uma música meio árabe, meio lá do outro lugar. Mas o som estava comendo solto. E o sujeito começou a encher a cara. E quando os mensageiros de Davi chegam, ele está já trêbado, né? Trêbado. E quando ele chega, fala assim: olha, o Davi, o nosso comandante, pediu para a gente vir aqui, pediu para você separar uma comidinha aí para a gente, que a gente está com muita fome. O Nabal olha para os 2 emissários de Davi e fala assim: quem mandou vocês mesmo? Ele falou: Davi. Davi? Quem é Davi? Aí num tom assim zombeteiro, Nabal fala assim: ah, já sei. Está fugindo muitos escravos por aqui, das fazendas, dos outros lugares. Esse Davi deve ser um escravo que fugiu. Davi já tinha vencido Golias, Davi já tinha vencido exércitos inimigos por Israel. Nabal sabia disso, mas ele queria zombar de Davi. Falou: deve ser um escravo fugitivo aí. Não dá nenhuma bola para ele, não. Olha, vocês podem voltar, não tem comida para ninguém, eu não sei quem é Davi, e pode levar esse recado para ele. Os homens voltam.
E quando vão voltando, encontram Davi e falam: Davi, o Nabal, sabe o Nabal? Então Nabal falou que não tem acém nem com osso pra gente, tem nada pra gente. E tem mais, ele falou que nem sabe quem é Davi. A Bíblia diz que Davi, tenta imaginar Davi ouvindo isso, tinha protegido os homens desse sujeito, as ovelhas desse sujeito, protegido até a vida desse sujeito, e ouve essa coisa. Davi parece aquele touro bravo. Já viu aquele touro bravo do desenho? Que dá uma arrastada assim? Pois é, Davi. Ele se enche de fúria. As narinas dele se dilatam assim. Os olhos ficam fixos. Ele vai dizer: esse sujeito vai lembrar quem é Davi. E Davi reúne 400 homens e fala: pega as espadas aí, pega a escopeta aí, os canhões que a gente tem, nós vamos ter uma conversa com Nabal. E vai essa turma toda na direção do Nabal. Só que no meio do caminho, um servo de Nabal, ele diz assim, ele ouve a história e se preocupa, porque ele sabe quem é Davi. Como ele não consegue falar com Nabal, o Nabal é ruim demais, ele vai lá na Abigail. Abigail é o que mesmo, gente? É gente bonita e inteligente. E quando o moço fala assim: Abigail, você não sabe o que aconteceu, o que seu marido fez, ele arrumou uma pra gente aqui, o Davi está vindo pra cá tinindo. Aí o que a Abigail faz? Mulher inteligente, vê o marido bêbado, sujeito ruim, fala: esse sujeito vai acabar com a nossa família, eu vou ter que ter uma estratégia. E ela faz uma estratégia. Ela vai, olha, eu acho impressionante, porque essa mulher era bonita, inteligente e ainda sabia cozinhar. Porque a Bíblia vai falar que ela fez 200 pães, matou um monte de cabrito, fez uns bolos, figos, passas de uva, aquela coisa toda, e saiu sem o marido saber, e fala assim: olha, eu preciso encontrar o Davi antes. E ela sai à noite, não avisa nada para o Nabal, começa a ir pelas regiões, pega uns criados para ajudar, e quando ela olha, Davi já vem descendo numa montanha, doido para pegar o Nabal. Mas ela chega antes. Ela chega antes, se ajoelha aos pés de Davi e fala assim: meu Senhor, apenas deixa eu falar para você o que está acontecendo. Na verdade não é o Nabal que é culpado, é culpa minha. O Nabal é um sujeito meio rude, ele não sabe muito bem o que está fazendo, Davi. Fui eu que devia estar lá aconselhando ele. Então a culpa é minha, Davi. Se você tiver que castigar, castiga a mim. Essa é Abigail. É inteligente ou não é? E Davi, que estava igual um touro bravo, foi amansando, amansando. Eu quero lembrar que Abigail era o que mesmo? Bonita. O Davizão ficou olhando. Inteligente. E ainda cozinhava bem. O Davi foi amolecendo, amolecendo. Sabe um sorvete num sol quente? Então o Davi foi assim. Foi amolecendo, amolecendo. Quando ele olha para Abigail, ele fala: Abigail, Nabal tem sorte, entendeu? E Davi ouve Abigail e fala assim: tá bom, Abigail, foi o Senhor que mandou você vir aqui, porque se você não viesse aqui, a hora que eu chegasse lá na casa do Nabal, não ia sobrar um. O meu exército está pronto para eliminar tudo, mas como você veio, eu creio que foi o Senhor que mandou você ir aqui. Então você está despedida, pode ir em paz, nós não vamos fazer isso. Abigail volta para Nabal. E Davi volta para o deserto com seus homens. Mas quando Abigail chega em casa, o Nabal está tomando todas. Está bebendo igual um... Não, deixa para lá. Está bebendo muito. E ao beber muito, ele desmaia praticamente. E Abigail não consegue falar com ele, mas Abigail era bonita e inteligente. O que ela faz? Espera o homem dormir, a cana vai passando. No outro dia de manhã ela fala: Nabal, o que foi que você fez? Você sabe o que vai acontecer? O Davi está querendo vir aqui para ter uma conversa com você. Sabe o que acontece com o homem? Tem um AVC. Está na Bíblia, pode ver lá. Tem um AVC. O sujeito tem um negócio
5 dias, 10 dias, Nabal morreu. Nabal morreu. Foi embora. O cara ficou com tanto medo de Davi que morreu. Morreu. Aí Davi, alguém falou: olha, Davi, Nabal morreu. Aí o Davi teve 2 notícias boas. O Nabal morreu. E Abigail? Era linda, inteligente e cozinhava bem. E viúva. Davi fala: Deus é bom. E Davi manda um bilhetinho de amor para Abigail. Abigail, lembra aquela nossa conversa lá? Não lembro. Então, que tal a gente se juntar os nossos trapos? Abigail vem, se casa com Davi, Davi a toma como esposa, e a gente vai vendo como a vida de Davi e Abigail vai ensinando para a gente como pessoas cheias de bondade, cheias de inteligência, com estratégias corretas, conseguem mudar situações que parecem impossíveis de ser mudadas. Como pessoas cheias de bondade é capaz de neutralizar a maldade. Como pessoas que têm senso de perdão conseguem acabar com uma briga no meio da família. Como pessoas que têm ideias frescas e boas pode abrir negócios e dar emprego para as outras pessoas. Ou seja, como a beleza pode vencer a feiura, como a bondade pode vencer a maldade, como o perdão pode interromper uma guerra, como uma Abigail pode impedir uma matança. Essa história é tão incrível que a gente aprende algumas coisas aqui. A primeira coisa é que a beleza pode vencer a barbárie. Você pode dizer isso comigo? Fala assim: a beleza pode vencer a barbárie. Amém, gente? Amém. O mundo está precisando de gente assim. Agora, deixa eu dar uma boa notícia para você. A Bíblia ensina que quem é de Deus é bonito. Já viu isso na Bíblia? Não viu? Então deixa eu mostrar para você. A Bíblia vai dizer que quem tem um coração bom, o rosto fica bonito. Entendeu agora? Então isso quer dizer que se você é um filho amado de Deus, se você se comporta como Abigail, o seu rosto é bonito. Olha aí para ver se a pessoa é bonita do seu lado. Dá uma olhada, o que você achou? Tem uma Abigail aí do seu lado? Ou uma Abigail? Espero que não tenha um Nabal aí do seu lado. Ou uma Nabalesca. Uma Nabalisa. Sei lá, como é o feminino de Nabal. A beleza pode vencer a feiura. A bondade pode vencer a maldade. A inteligência pode vencer a burrice. A generosidade pode vencer o egoísmo. Essa lição de Abigail e de Davi, ela nos remete a algumas coisas muito especiais. Que pessoas cheias de coisas boas no coração, que aformoseia o rosto, pode impedir a morte de uma família inteira, como Abigail fez. Agora, essa história de Abigail, ela é bonita por vários motivos. Porque na nossa vida há muitos Nabals por aí. Há ou não há, gente? A gente não convive com gente assim como esse sujeito? Gente egoísta, gente que compra as pessoas, gente que acha que todo mundo é escravo dele, gente que é capaz de falar assim: quem é você mesmo? Eu nem te conheço. Eu sou famoso, você não é. Eu sou popular, você não é. A gente convive com muitos Nabals por aí. Gente rude, gente cruel, gente que não divide, que não compartilha. Mas também existe gente no mundo como Abigail. E o mundo está precisando de gente como Abigail.
gente que interrompe o ciclo de ódio, gente que interrompe o ciclo de discussões sem sentido, gente que põe o ponto final numa situação que vai gerar morte, gente que interrompe uma guerra com inteligência e com beleza, gente como Abigail. Agora, Abigail não ensina só isso para mim e para você. Abigail viveu mais ou menos 1000 anos antes de Jesus Cristo. 1000 anos. E Abigail é uma espécie de prefiguração da vida de Jesus. Porque ela, essa mulher bonita e inteligente, ela se coloca entre Nabal e Davi. 2 touros, basicamente, que iam se acabar. E ela se interpõe no meio. Ela neutraliza o ódio de um em relação ao outro. É isso que Abigail faz. Mas ela prefigura Jesus, porque a Bíblia vai ensinar no Novo Testamento que é exatamente isso que Jesus Cristo fez entre mim e você e Deus. O Deus justo, santo, que não pode ter contato com o mal, com o pecado, com a injustiça, com o egoísmo. Ele está olhando para nós com olhar de santidade. E quem nós somos? Nós somos pecadores, nós somos egoístas, às vezes mesquinhos, nós somos meio parecido com Nabal. A gente não quer dividir as coisas, a gente acha que tudo deve ser nosso, a gente é rude. Deus é santo, nós somos pecadores. Se isso fosse deixado assim, a ira santa de Deus nos destruiria como pecadores. Mas a Bíblia vai ensinar que Jesus Cristo se interpôs entre nós e Deus. A Bíblia e a teologia vai chamar isso de mediação. Ele é o nosso mediador. Entre a ira santa de Deus e o meu pecado, Jesus falou assim: não, Deus, eu estou aqui no meio, pode descarregar em mim a culpa que ela mandou. E é exatamente isso que aconteceu com Jesus. Agora, se Abigail, ela não sofreu toda a carga do pecado de Nabal, com Jesus foi diferente, porque ele recebeu toda a carga do meu e do seu pecado, foram depositados diante dele. Mas a vida dele, o exemplo dele, o poder dele, fez que surgisse uma comunidade de pessoas como Abigail. Uma comunidade de pessoas abnegadas, pessoas que interrompem o ódio, pessoas que lidam com a beleza. Cristo se colocou entre a ira de Deus e os nossos pecados. Quando a gente vai olhando essas histórias, vai vivenciando essas histórias, a gente vai ver que o mundo precisa de pessoas como Abigail. Amém, gente? Amém. Tem muito Nabal nesse mundo. E é por isso que precisa de Abigail. Mas eu queria voltar à história daquele soldado que eu contei no início. Lembra-se do Gordon? Lembra do soldado escocês? Pois é. É interessante que a história não terminou ali. Eu dei um pulo na história. Porque quando eles estavam no acampamento, vários prisioneiros dos aliados, os japoneses com muita crueldade, tratando eles com fome, com doenças, no pior estado possível para o ser humano, alguns deles já estavam morrendo. Certa vez o oficial japonês chegou numa noite e falou assim: vamos conferir as ferramentas. E eles estavam trabalhando com pás no meio da selva. E eles começaram a contar 1, 2, 3, 4. E a hora que chegou lá no final, eles perceberam que tinha uma pá a menos. O que faz os japoneses com seus oficiais? Fala assim: essa pá vai ter que aparecer aqui. Então ele traz todos os prisioneiros, coloca enfileirados, pega um rifle, mira para eles e diz assim: se não aparecer quem sumiu com essa pá, cada um vai pagando com a sua vida, um após o outro. E na hora que ele mira o rifle e vai acertar o primeiro prisioneiro, um homem dá um passo à frente e diz assim: fui eu.
Quando ele se apresenta, o oficial leva ele para um lugar, surra ele, deixa ele praticamente sem condições, depois surra mais ainda, e esse homem, de tanto sofrer, ele morre. O corpo fica estirado no chão, os oficiais vão embora, os prisioneiros olham para aquele homem, ficam olhando um para o outro, pregam o corpo dele, e falam assim: vamos levar pelo menos o corpo desse homem. E eles levam para onde eles estão trabalhando, e deixam lá, e começam a trabalhar. Aí o oficial tem uma ideia e fala assim: olha, vamos recontar de novo as pás. E eles voltam e começam: 1, 2, 3, 4, 15. Ué, mas não tinha 14? O oficial tinha contado errado. Essa história é fantástica, porque uma pessoa sem culpa deu a sua vida por outro que poderiam ter culpa. É alguém que pôs-se à frente para dar a sua vida para salvar as outras pessoas que iam morrer. E foi precisamente isso que Jesus Cristo fez comigo e com você. No tribunal de Deus, enquanto os anjos estavam lá, enquanto os demônios também estavam lá, e a minha lista de pecados e a sua lista de pecados estava lá, e quando foi lido a minha lista e a sua lista, e o juiz de todo o universo diz assim: é culpado, ele é culpado, tem que ter uma sentença. Nesse momento Jesus dá um passo à frente e fala assim: eu morro no lugar deles, eu tomo a culpa dele, eu tomo os pecados dele, para que eles não morram, eu me coloco como substituto. Pode vir, eu recebo toda injustiça, eu recebo toda a carga de pecados da humanidade, eu recebo toda a depressão, toda a angústia, todo o egoísmo, pode jogar em mim. E é exatamente isso que vai acontecer. O profeta Isaías, olhando esse quadro, ele diz assim: e o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade. Foi por minha causa, foi por sua causa, foi pelo meu pecado, foi pelo seu pecado, que Jesus se torna uma espécie de Abigail, salvando os Nabals, que são eu e você. Deus tratou o seu filho inocente, a sua Abigail, no lugar dos Nabals culpados, que eram eu e você. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você assim: está difícil você encarar os Nabals na sua vida? Esse mundo está cheio de Nabals, esse mundo está cheio de egoísmo, esse mundo está cheio de egocentrismo, de gente mal, gente que mata o outro na unha, gente que mente para se dar bem, gente que corrompe os outros. Está cheio de Nabal. Mas uma Abigail pode mudar a história de muita gente. O exemplo foi o próprio Cristo, que se tornou o nosso mediador, que se colocou no nosso lugar, e a justa ira de Deus veio sobre ele, para que a gente pudesse ter vida e vida eterna. É por isso que a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos e falar assim: Senhor, me ajuda a ser como Davi. Não deixa eu olhar para os Nabals dessa vida, não. Porque se você começar a olhar muito para o Nabal, você vai começar a ficar parecido com o Nabal. Se você começar a olhar muito para os Nabals, lá onde você trabalha, você vai achar que traição é normal, que dar um chapéu nos outros é normal. Você vai achar que ser egoísta e só pensar em você é normal, porque os Nabals vivem assim mesmo. Mas que Deus coloque alguns Abigails na sua vida, para você, ao invés de olhar para Nabal, você buscar misericórdia, perdão e
graça para interromper um ciclo de morte onde você estiver. Não se deixe vencer pelo mal, diz a Bíblia. Não se deixe vencer pelo egoísmo. Não se deixe vencer pelo estilo de vida da nossa sociedade, mas vença o mal com o bem. Porque o mal não pode ser vencido pelo mal. O mal só pode ser vencido pelo bem. Aliás, o bem é a única coisa que pode neutralizar o mal. Tem muita gente achando que o mal pode vencer o mal. Então ela fala assim: olha, a pessoa me fez mal, eu vou trocar com a mesma moeda. Vai ficar 2 maus, 2 pessoas feridas, 2 pessoas agredidas. Mas quando você ministra o bem, você se torna uma Abigail do século 21. Amém, gente? Amém. Se um prisioneiro pode livrar um campo de prisioneiros inteiro de ser morto, se uma Abigail pode salvar uma família inteira, isso quer dizer que a beleza pode vencer a feiura nesse mundo. Amém, gente? A bondade pode vencer a maldade. A generosidade pode vencer o egoísmo. E a gente ter uma caminhada com Deus que faça da nossa vida um farol, que quando os nabaus dessa vida se voltarem contra a gente, quando a gente vê que não tem mais solução para as coisas, nós vamos lembrar que nem mesmo o nosso pecado, a nossa falha, os nossos egoísmos, eles separaram a gente de Deus, porque um dia Deus deu o seu Abigail, Jesus Cristo, para se interpor entre nós e os nabaus dessa vida. Amém, gente? Deus falou com você através dessa palavra? Amém. Você promete que vai com beleza lutar contra a feiura desse mundo? Amém. Com a bondade lutar contra a maldade desse mundo? Com a fé lutar contra a desesperança desse mundo? Se você se compromete com isso, Deus está levantando você como gente bonita, inteligente, e de quebra, Deus vai dar alguns dons para você, como assar pães, e você ser a pessoa que alimenta as pessoas desse mundo com o pão do céu. Porque a Bíblia diz que quem comer desse pão viverá para sempre, porque significa vida eterna. Amém, gente? Que o espírito de Abigail esteja sobre você, e que você vença muitos nabaus nessa vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.